Olá, começa agora o Sindepresa Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Carolina Cohen. Ela é diretora institucional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALI. Nós vamos falar sobre as principais conquistas e reivindicações da ABRALI em prol do paciente. Carolina, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Cleide. Muito bom. Para a gente começar, Carolina, eu queria que você começasse falando aqui para a gente contextualizar, né, esse tema hoje sobre os números, né, de possíveis diagnósticos de pessoas com câncer em 2016. Tá. Então, o nosso desafio no Brasil é muito grande, porque nós temos mais de 5 mil municípios. Sim. Só 315 centros de tratamento que tratam as pessoas com câncer no Brasil. Uhum. E a incidência prevista de novos casos até o final de 2016 é de 570 mil pessoas com câncer. Então, é bastante gente. E, infelizmente, ainda existem muitas mortes por câncer. Então, em torno de 22 pessoas morrem por hora por causa do câncer no Brasil. Então, é um grande desafio que a gente tem. E a ABRALI existe justamente para isso, para a gente conseguir diminuir esses gaps. Carolina, quando você fala aí de quase 600 possíveis diagnósticos de pessoas com câncer para 2016, a gente está falando de todos os tipos de câncer, é isso? Todos os tipos de câncer. Uhum. A ABRALI é mais focada nos cânceres do sangue. Exatamente. Então, linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, mielodisplasia. Desses cânceres do sangue, a incidência são 50 mil novos casos por ano. No caso, para 2016, 50 mil novos casos. Exatamente. E aí, só voltando um pouquinho aí ao que você falou, em relação, nem precisamos discutir aqui que não há a menor condição para 315 centros de tratamentos para atender essa demanda toda. Com certeza, né, Carolina? Então, infelizmente, e está cada vez mais difícil, a gente percebe que para os pacientes está um grande desafio conseguir vaga nos hospitais, conseguir marcar consulta, às vezes demora meses, anos, conseguir um diagnóstico precoce. Então, a gente tem uma série de desafios muito grandes e muito importantes no Brasil, que a ABRALI existe justamente para tentar resolver e diminuir todas essas lacunas existentes. E aí, Carolina, agora sim a gente pode falar aí da criação da ABRALI, né? Então, eu queria que você contasse pra gente aqui como é que foi, né? Porque o motivo pelo qual que ela foi criada ficou bem claro, né? Essa demanda toda, e chega a ser, eu acredito assim, até muito descaso. Queria que você falasse um pouquinho quando foi fundada, quais são os objetivos da ABRALI. Então, a ABRALI foi fundada em 2002 justamente por isso, né? Um grupo de pacientes e familiares percebeu que existiam muitos desafios e que era importante um controle social, né? A sociedade se unir para a gente monitorar o governo, garantir que houvessem melhorias de todas essas lacunas. Então, para isso, a ABRALI trabalha com 4 pilares principais. O primeiro é informação e educação. Então, a gente informa tanto o paciente sobre os seus direitos, quais são as opções de tratamentos existentes. É super importante que o paciente esteja empoderado e não dependa só da opinião do profissional da saúde, né? Que ele saiba exatamente o que está por vir, o que ele tem de opções. Além desse trabalho de educação e informação para o paciente, a gente faz também para o público em geral. Então, os sintomas dessas doenças, eles são muito comuns. Por exemplo, no caso do linfoma, cansaço, coceira na pele, suor noturno, febre. Então, uma pessoa que está com coceira na pele raramente vai imaginar que pode ser um câncer. Exatamente. Né? E assim, é até perigoso eu falar isso, porque eu estava me coçando agora, né? Isso não quer dizer que eu estou com câncer. Exatamente. Então, assim, são sintomas que são comuns para várias outras doenças, né? Então, assim, essa pessoa, ela nunca vai imaginar que é um câncer e ela não vai procurar um oncohematologista, um especialista nesse tipo de câncer. Provavelmente ela vai procurar um dermatologista. Exatamente. Né? E esse dermatologista raramente vai imaginar que aquilo pode ser um linfoma, então vai dar uma pomadinha. Então, quer dizer, além de ser sintomas comuns, né, entre as pessoas, também tem a dificuldade de diagnosticar por parte dos médicos, dos especialistas. Muito. Então, assim, a ABRALI também faz um trabalho de educação muito importante com os médicos generalistas, né, os clínicos gerais. Exatamente. Para garantir que eles saibam quais são esses sinais, esses sintomas dos cânceres, como diagnosticar, quais são os exames que eles têm que pedir.
E sempre com muito cuidado, né? Porque a gente vai causar um pânico Com geral. certeza. Se a gente disser, olha, você está com coceira na pele, você pode estar com câncer. Não é bem assim. São sintomas que eles têm que ser constantes, né? Eles têm que ficar mais de 15 dias, mais de um mês ali de forma intensa. Geralmente eles vêm com outros sintomas também, não é só a coceira na pele, aquilo que eu falei, né? Entendi. Então tem uma série de outras coisas que dão o indício, mas o que vai dizer de verdade e dar o diagnóstico certo são os exames de sangue, biópsia. Carolina, me diz uma coisa, e para vocês darem essa assistência, né, não só para um possível pessoa que esteja com câncer, né, para o público em geral e mesmo para um profissional da área generalizada. Vocês, como é que vocês trabalham isso? Vocês têm o aporte de quem exatamente? Qual que é o apoio de vocês? A Abrale tem um comitê médico-científico de 33 médicos dos principais centros do Brasil. Então, eles dão cursos para outros médicos, a gente tem um programa de aula online, né? E aí esses especialistas, eles dão palestras, tanto para os profissionais da saúde, quanto para os pacientes, aí, claro, com linguagens diferentes. A gente tem materiais informativos, a gente tem o nosso site, a gente tem uma série de ferramentas para capacitar, né? Tanto esse paciente quanto esse profissional da saúde. Entendi. E você, enquanto diretora institucional, ao longo dessa sua árdua tarefa, imagino que você participe de todo esse processo, né? Tem notado qual que é o resultado desse trabalho da Abrale junto a esses públicos? Como é que vocês têm avaliado o resultado desses trabalhos? É muito importante o trabalho da Abrale, né? Há uns 6 anos a gente fez uma pesquisa justamente com os pacientes de linfoma. A gente entrevistou 300 pacientes de linfoma e uma das perguntas foi, você sabia o que era linfoma antes de ser diagnosticado? 90% desses pacientes nunca tinham ouvido falar. Eu imagino. E depois a gente fez essa pesquisa de novo. Sim. Né? E hoje o linfoma já está muito mais comum, as pessoas já sabem que linfoma é um câncer, mas também sabem que é um câncer que tem tratamento, que muitas vezes tem cura, né? Que é o mais importante. Então, também hoje, o câncer não é mais aquela sentença de morte que já foi antigamente. Os tratamentos estão muito bem estabelecidos no Brasil e no mundo. Né? Então, assim, o importante é descobrir cedo. Quanto antes você descobre, mais são as chances de cura. Entendi. Bom, você falou de 4 pilares, né, que são aqui a base de atuação da Abrale. Então, nós temos o apoio ao paciente, educação e informação, né, que você comentou aqui. O ensino e a pesquisa, você acabou de citar aqui. É feito, por exemplo, pesquisa com esse público geral, também é feita uma pesquisa com o público, por exemplo, da área médica. Então, eu contei só do pilar educação e informação, né? A gente tem esse pilar de pesquisa, então a Abrale tem 25 mil pacientes cadastrados no nosso mailing. E aí a gente faz pesquisas com esses públicos para entender como que está o dia a dia desses pacientes, como que está a qualidade de vida, quais foram as principais dificuldades. Então, quando a gente entrevista, a gente faz perguntas estratégicas, né? Então, por exemplo, quanto tempo demorou desde que você percebeu os sintomas até você procurar um médico? Quando você procurou um médico, quanto tempo demorou até você obter o diagnóstico? Depois que você conseguiu o diagnóstico, quanto tempo demorou para você iniciar o tratamento? E essas perguntas são super importantes, porque, por exemplo, hoje a gente tem a lei dos 60 dias, né, que estipula que assim que o paciente recebe o diagnóstico, ele precisa, no máximo, em 60 dias, iniciar o tratamento. E esse controle é mais ou menos feito, né? Então, assim, a Abrale fazendo essas perguntas para os pacientes, a gente consegue ter uma ideia da dimensão de como está isso. E aí a gente consegue, né, com base nesses dados todos, trabalhar no nosso terceiro pilar, que é o de políticas públicas. Então, a gente trabalha muito articulando com o governo, com os parlamentares, a gente tem muito contato com o ministro da Saúde, né? E aí a gente leva todos esses dados para mostrar como que está a situação real no campo. O cenário, né, em relação a isso. E eu não falei de um dos pilares que é bem importante também, que é o apoio ao paciente. Eu vou pedir para você, a gente vai chamar um intervalo e aí a gente continua aí falando desses pilares no próximo. Pode ser? Ok. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto.
Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepres de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Olá, estamos de volta com o Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Carolina Cohen. Ela é diretora institucional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Abrale. Carolina, voltando aqui aos pilares da Abrale, eu queria que você falasse, por exemplo, da questão do apoio ao paciente. Tá, o apoio ao paciente é um pilar muito importante da Abrale, porque é onde a gente atende individualmente cada um dos pacientes. Então, na sede da Abrale, que fica na Rua Pamplona, pertinho da Paulista, pertinho do metrô Trianon, nós temos psicólogos, advogados, enfermeiros, assistente social, e eles estão ali à disposição durante todo o horário comercial, de segunda a sexta, das 9 às 6, para atender qualquer problema que aquele paciente tenha. Então, por exemplo, é muito comum, né, um paciente que tem plano de saúde pagou o plano a vida inteira e aí quando recebe o diagnóstico de câncer, o plano fala que não vai cobrir o tratamento. Sim. Né? Então, assim, nesse caso... Eles recorrem à Abrale para saber quais são... Eles recorrem à Abrale, os nossos advogados orientam e aí aquele plano passa a cobrir o tratamento daquele paciente. Também não é fácil receber um diagnóstico de câncer, a pessoa, surgem muitos medos, muitas dúvidas. Aqui, por exemplo, você está descrevendo quais são as principais demandas, vamos dizer assim, as principais desses demandas. pacientes, né? Exatamente. E como que a Abrale pode ajudar, né? Então, assim, essas pessoas que são diagnosticadas e têm, assim, muitos medos e etc., a gente tem o psicólogo que faz sessões de terapia com esses pacientes, geralmente, assim, uma vez por semana, por 1 hora, né? Então, aí o paciente pode conversar sobre as suas angústias, e não só o paciente, também o familiar, né? Então, muitas vezes, o cuidador, o familiar daquele paciente abre mão do trabalho, né? Para cuidar do paciente. Então, ele também precisa de cuidados, né? E a Abrale ajuda não só o paciente, como também o familiar. Às vezes, o paciente precisa de uma segunda opinião, né? Ele está um pouco inseguro em relação ao tratamento que ele está recebendo. A Abrale ajuda também nesse sentido. A gente tem médicos que podem dar uma segunda opinião, ver se é isso mesmo, né? Se está certo o que o paciente foi orientado A fazer, né? Nós temos as assistentes sociais que ajudam o paciente a conseguir vaga nos hospitais, a conseguir marcar um exame, uma consulta. Né? Nós temos os advogados que também ajudam o paciente a conseguir um medicamento gratuito. Entendi. Apesar de muitos desses medicamentos serem direito do paciente, Exatamente, às vezes eles não estão disponíveis. Quer dizer, né? a gente tem esses problemas Exatamente. aí, né? Então, o apoio ao paciente da Abrale está ali à disposição para ajudar individualmente no que for necessário. Carolina, me diz uma coisa, e todo esse apoio, todo esse suporte, ele tem um custo para o paciente? Como é que funciona essa questão? Nenhum custo, é tudo gratuito para o paciente. A Abrale busca apoios de outras formas, com empresas, doações também de pessoas físicas, mas para o paciente, para o familiar, é tudo gratuito, ele pode usar quantas vezes ele precisar, pode ligar na Abrale, pode mandar e-mail, pode ir lá conversar com os nossos profissionais, o que for mais fácil para ele. Entendi. Nós temos ainda mais um pilar que você tinha até começado a falar um pouquinho sobre isso e a gente deixou para dar continuidade agora, que é o políticas públicas, né? Que ele, na verdade, ele é um pouco mais extenso, né? E você vai explicar para a gente aqui quais são as características desse pilar e como é que é o trabalho dele. Então, eu queria que você falasse aí para a gente como que funciona. Tá. Então, diferente do apoio ao paciente, que a gente atende individualmente cada paciente, o pilar de políticas públicas é quando a gente trabalha, assim, entre aspas, no atacado. No coletivo, No coletivo. Né? A gente consegue
mudar leis, a gente consegue incluir medicamentos de alto custo na lista do SUS. E aí a gente atende 100% dos pacientes do Brasil fazendo isso. Entendi. E cada vez mais está mais desafiador, né? A gente está passando por uma crise no país que não está brincadeira, né? Uma crise política, uma crise econômica. E claro que tudo isso tem um impacto muito grande na saúde. Corte de gastos. Cortes de gastos, tudo, né? Cortes de recursos da saúde, cada vez mais, inclusive, eles estão sendo cortados. Então, a Abrale... Esse comitê aqui... diríamos que está trabalhando em dobro, eu imagino, nesses últimos anos ainda, né? Com certeza, a demanda aumentou muito. E a gente estava até um pouco frustrados, né? Em 2014, nós nos reunimos lá na Abrale para pensar o que nós poderíamos fazer para melhorar essa situação. Entendi. Porque realmente é uma situação difícil do país. E não dá para ser, tem que ser mais de 4 mãos aqui trabalhando. Exatamente. Né? E assim, nós na Abrale, a gente tem 50 funcionários, 200 voluntários. Se for analisar no contexto geral do Brasil, não é nada. É verdade. Né? Por mais que a gente faça muito esforço para a gente conseguir trazer mudanças, é pouca gente. E aí, em 2014, a gente criou um movimento que chama Todos Juntos contra o Câncer. A gente percebeu, né, que assim como a Abrale, existiam muitas outras associações de pacientes fazendo um trabalho muito importante, os próprios hospitais, médicos, profissionais da saúde. Cada um ali fazendo um trabalho individual, né? Cada um fazendo mas um com trabalho o mesmo individual propósito. com o mesmo propósito, exatamente. O próprio governo. Exatamente. Né? E aí, a nossa ideia foi, por que não juntar todo mundo? Né? Parece óbvio, mas isso ainda não tinha acontecido. É verdade. Né? Tanto é que aconteceu em 2014. Exatamente. Né? E aí a gente convidou todos esses diferentes atores que estavam trabalhando por esse mesmo objetivo da oncologia no Brasil para fazer parte desse movimento Todos Juntos contra o Câncer. E aí hoje 50 entidades muito importantes de oncologia fazem parte. E o que é esse movimento? Uma vez por ano a gente se reúne num congresso grande, que esse ano vai acontecer nos dias 27 e 28 de setembro. Quem quiser participar está convidado. É muito importante, inclusive, que a gente tenha lá bastante gente discutindo, né, as dificuldades que a gente tem na saúde, quais são as prioridades que a gente tem que ter na saúde. Então, uma vez por ano, a gente reúne os líderes da saúde nesse congresso grande aqui em São Paulo. E nesse congresso, a gente discute quais são as prioridades. E a gente atualiza um documento que chama Declaração de Atenção pela Melhoria do Câncer, que é a declaração do Todos Juntos contra o Câncer. E nesse documento a gente coloca, então, tudo isso. Entendi. Quais são as principais dificuldades? Então, olha, a gente tem dificuldade na prevenção, né? Então, quais são as dificuldades na prevenção? A dificuldade é que as pessoas não têm hábitos saudáveis, fazem pouco exercício, não comem, não se alimentam mais de forma adequada. Os alimentos industrializados, eles têm muitos conservantes. Então, assim, o que na verdade é fator para fazer aumentar o número de pessoas com a doença no Brasil, né? Com certeza, né? E assim, são formas, entre aspas, fáceis da gente conseguir prevenir o câncer. Não todos os cânceres são preveníveis, mas tem alguns que a gente sabe, né? São que possíveis. São possíveis de prevenir se não fumar, se comer direito, se exercitar. Então, assim, como que a gente vai ensinar isso para a população? Então, isso é um dos pilares que a gente tem ali na Declaração de Atenção do Câncer. O que nós, como movimento, vamos fazer para levar essa informação para a população? Entendi. Né? Então, outro tema importante, medicamentos, né? Então, como que a gente vai conseguir registrar medicamentos no Brasil? Então, tem muitos medicamentos novos, né? Medicamentos novos. Já foram testados. Exatamente. E que ainda não estão liberados Exatamente. no país. Tem muitos medicamentos no resto do mundo que já são aprovados, já são usados, né? Que a gente sabe que tem um efeito muito importante e que no Brasil ainda não foram aprovados e que fazem toda a diferença na vida do paciente. Então, a gente luta também para conseguir trazer esses medicamentos para cá, para fornecê-los de forma gratuita para todos os pacientes. Então, assim, tudo isso que a gente percebe que são essas demandas importantes que a gente tem na saúde, a gente colocou nessa declaração. E aí, uma vez por mês, nós nos reunimos com essas 50 entidades para definir no dia a dia o que a gente vai fazer em relação a tudo isso, né? Então, a gente colocou aqui que prevenção, hábitos saudáveis é um tema importante. Então, como que a gente vai trabalhar isso no dia a dia com o governo para conseguir avançar nesse ponto? Nesse ponto, né? Carolina, eu vou chamar mais um intervalo e a gente vai continuar no próximo, pode ser? Tá bom. Ok?
A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Carolina Cohen. Ela é diretora institucional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALI. A gente está falando aqui das principais reivindicações, conquistas da ABRALI em prol do paciente com câncer. Carol, nós encerramos o segundo bloco falando, encerramos o segundo bloco falando das reuniões, né, que o grupo realiza mensalmente, né? Queria que você continuasse e destacasse para a gente como é que funciona essas reuniões, quais são as decisões tomadas em relação a essas reuniões. Tá. Então, nessas reuniões, a gente tem grandes especialistas da oncologia do Brasil e eles trazem as demandas que eles estão sentindo ali também no dia a dia. Outra coisa muito importante que embasa para nós o que nós vamos fazer nos próximos meses são os dados. Então, a ABRALI hoje tem um site que chama Observatório da Oncologia. E nesse site nós buscamos todos os dados que são públicos, que são disponíveis pelo governo, mas que o governo disponibiliza de uma forma desorganizada. Entendi. Né? Então, assim, hoje em dia nós temos dados importantes, mas eles não estão integrados. Entendi. E aí o que a ABRALI fez? Nós pegamos todos esses microdados que são disponibilizados pelo governo, colocamos dentro de uma plataforma e cruzamos essas informações. E aí a gente consegue trazer grandes informações com base nisso, né, nesses dados que o próprio governo disponibiliza. Então, como que funcionam essas reuniões mensais? A gente traz essas informações que a gente descobriu com base nos estudos do Observatório de Oncologia, a gente traz as demandas que a gente recebe dos pacientes, então nós da ABRALI, as outras associações que fazem parte do movimento também trazem as demandas que estão percebendo que são mais urgentes dentro daquele período. Entendi. E aí, juntos, também embasados na declaração, nós definimos, então, qual vai ser o trabalho do grupo nos próximos 3 meses. Com quem que nós precisamos conversar no governo, quem que nós temos que fazer parceria, enfim, aí a gente estabelece a responsabilidade de cada um, faz um planejamento e segue aquele planejamento. E o mais importante de tudo, a gente monitora, fiscaliza as ações do governo. Entendi. Né, para garantir que tudo aquilo ali que eles estão se propondo a fazer e que nós encaminhamos para eles dizendo, olha isso, né, o prioritário. Se está sendo feito alguma coisa. Se está sendo feito. Né, se está sendo dada alguma atenção, né? Claro. Carolina, me diz o seguinte, esse ano vai ser realizado o 3º congresso, não é isso? Dá para você contar para a gente assim, as experiências dos 2 primeiros, né? Quais foram as principais reivindicações e o que vocês conseguiram observar de mudança positiva, obviamente, em relação a esses temas que foram colocados nos documentos anteriores e o que não teve nenhum sucesso, o que não avançou, né? Você consegue destacar para a gente alguma coisa nesse sentido? As mudanças, elas são lentas, né? Quando a gente fala assim de políticas públicas, de mudança nas leis, são passos de formiguinha que a gente dá para ver um avanço grande lá na frente. Entendi. Nesse momento político que a gente está vivendo agora,
é ainda mais São difícil. mais lentas ainda. Mais lentas ainda, né? Porque a gente vai no governo, muitas vezes não tem ninguém ali, né? O ministro da Saúde mudou algumas vezes nos últimos Com anos. determinada frequência, né? Com bastante frequência, se não me engano, a gente teve 3 ministros Exatamente. diferentes nos últimos 2 2 anos. Né? Então, assim, também é importante a gente ter uma figura ali que conheça muito bem quais são as necessidades, que se comprometa com o que a gente está propondo. E claro que se é alguém que vai ficar ali pouco tempo, não dá para ter muito comprometimento. Então, assim, infelizmente, nesses últimos tempos, com tudo isso que a gente passou no Brasil, nós avançamos, mas não tanto quanto a gente gostaria. E foi justamente o período, quer dizer, essa crise que o país tem vivido, já tem aí quase 2 anos, eu acredito, e foi justamente o período em que foi criado o grupo, né? Exatamente. Então, quer dizer, não dá para cantar aqui muita vitória, né, de coisas boas, né? Mas eu acho que, assim, uma grande vitória já foi ter unido todos esse grupo, né, todos esses atores, foi ter consolidado todas as demandas numa declaração. Também não é fácil todas essas pessoas chegarem juntas numa conclusão, né? Não foi fácil a gente criar a declaração e dizer, olha, é isso. Essas são os pontos que a gente vai trabalhar todo mundo junto. São muitas cabeças pensantes. Exatamente. E às vezes pensando de forma diferente. É claro. Então, isso dá trabalho. Já foi uma grande conquista a gente ter conseguido desenvolver mesmo esse conteúdo dessa declaração. E agora, no dia a dia, a gente ter criado um planejamento, a gente está muito bem organizados como grupo para trabalhar essas questões do dia a dia. Então, assim, eu já vejo tudo isso como um grande avanço. É verdade. Para quem não tinha nada, né, nesse sentido, né? Eu queria falar com você também um pouquinho, na verdade, como a gente está falando aí do grupo, né? Talvez fosse o caso da gente falar aqui um pouquinho mais do 3º Congresso que acontece em setembro, né? Vai ser em São Paulo, como é que vai funcionar? O 3º Congresso vai ser em São Paulo, no WTC, nos dias 27 e 28, o dia todo, das 8 da manhã às 7 da noite. São 2 dias, né? 27 e 28. Perfeito, desculpa. E aí, todos esses principais desafios que nós estamos enfrentando na oncologia hoje vão ser discutidos ali no Congresso com os principais especialistas, os principais médicos, com representantes importantes do governo. Nós vamos ter o ministro que está confirmado, esse novo ministro Ricardo Barros. Nós temos 3 ex-ministros que também vão estar lá contando para a gente um pouco das dificuldades que eles tiveram quando eles eram ministros, um pouco da visão deles, né, assim, de como melhorar esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, vai ser um debate muito, muito interessante. Tá. Tem convidados de fora do país? Temos convidados de fora do país, inclusive em alguns painéis até a gente vai ter a tradução simultânea, porque algumas palestras vão ser em inglês. Temos algumas celebridades confirmadas, então, por exemplo, a Glória Pérez, né, que teve linfoma, né? Temos alguns pacientes que têm histórias muito bonitas, muito inspiradoras, que vão estar lá também. Então, o interessante desse congresso é que a gente traz um pouco a visão de todos os envolvidos no mesmo tema, né? Então, a visão do médico, a visão do paciente, a visão do governo. E aí, juntos, a gente consegue entender quais são as dificuldades de cada um e tentar chegar num consenso de como que nós vamos conseguir avançar de forma que seja bom para todo mundo. Perfeito. Carolina, para a gente encerrar, vamos falar aqui de um aspecto que é importantíssimo e eu imagino que ele seja, no dia a dia da Abrale, tema recorrente, que são os direitos dos pacientes em relação a essa doença, né? Eu imagino que sejam muitos, né? Então vou deixar aí você à vontade para destacar alguns deles, mas eu vou em especial te pedir que você fale, por exemplo, de um trabalhador, já que nós representamos, né, a classe trabalhadora, o Sindepres, num caso de um trabalhador que esteja ali dentro da empresa, CLT, né, tudo certinho, seja diagnosticado. Tá. Né? Quais seriam, inicialmente, os principais direitos desse trabalhador? Tá. Então, realmente são muitos, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum. Sem problemas. Né? Então, o trabalhador ele tem direito à estabilidade profissional quando a doença é decorrente do trabalho. Ok. Ele tem direito ao auxílio-doença proporcional ao salário durante o período que ele ficar afastado. Perfeito. Tem direito à aposentadoria por invalidez quando for constatado
que a doença é irreversível. Ele pode sacar o FGTS, tem direito a transporte gratuito, isenção do IPTU, isenção do imposto de renda, quitação de financiamento da casa própria. Então, assim, são muitos os direitos que esse paciente com câncer tem. Muitas vezes esses direitos não são conhecidos pela população, nem divulgados. Por isso que a Abrale criou a cartilha de direitos do paciente, que de forma muito simples explica todos esses direitos e como que a pessoa pode reivindicar tudo isso, pode ir atrás de tudo isso. E caso fique alguma dúvida, nós temos os advogados da Abrale que estão ali à disposição para orientar caso a caso, para garantirmos que o paciente tenha acesso de fato a esse direito. Porque a gente sabe que até o direito, às vezes, é difícil de ser entendido. Né? Exatamente. Então, por isso que às vezes a gente precisa de um auxílio, de um apoio de um advogado para orientar, né? Eu queria que você deixasse mais uma vez aqui o portal aí da Abrale, só para a pessoa que tiver interesse em baixar essa cartilha. Ela está em destaque no portal da Abrale? Ela está em destaque, então é www.abrale.org.br. E aí eu queria também deixar os contatos. E uma coisa que eu não falei, então a sede da Abrale é aqui em São Paulo. A gente fica na Rua Pamplona, número 518, quinto andar. Quem quiser nos visitar, vão ser muito bem-vindos, vamos gostar muito da visita. Quem não é de São Paulo, nós temos outros 13 representantes que ficam nas principais cidades do país. Então, no site também tem a lista de em que cidades que estão esses representantes da Abrale. E eles visitam os centros de tratamento, eles levam todo esse trabalho que a Abrale faz aqui em São Paulo para essas outras cidades, para que esses pacientes também não fiquem desamparados nessas outras regiões. Tem acesso à informação, né? Tenham acesso à informação, tenham acesso aos advogados, aos psicólogos. Então, tudo isso aqui que os pacientes de São Paulo têm direito e têm acesso na Abrale, os pacientes de fora também têm. Aí, claro, é mais difícil uma visita, então, provavelmente, por telefone, a gente tem um 0800 e aí o paciente consegue ligar sem ter custo nenhum para a Abrale. O apoio psicológico pode ser feito por Skype, então a gente tem outras formas de conseguir atender também quem está longe. Entendi. Então, você tem esse 0800, Camila? Você pode deixar aí pra gente? 0800 773 9973. O outro telefone da Abrale é 3149 5190, daí esse telefone é 011. Temos também o e-mail, que é abrale@abrale.org.br, aí quem recebe esse e-mail é a nossa assistente social, e aí ela direciona para a nossa equipe de apoio ao paciente. Cada demanda vai direcionando. Exatamente. Ok. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre esse tema aqui no Cinepres Entrevista, né? E talvez o Congresso seja essa nova oportunidade, né? Então, a gente espera aí poder participar lá do Congresso de vocês. Com certeza, inclusive, se quiserem cobrir o evento, acho que vai ser assim, uma discussão muito interessante. Quanto mais a gente puder divulgar o que for falado ali, melhor. Ok, muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço o espaço. Ok. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.